Você sabia que o calor pode ser um dos maiores inimigos dos painéis solares? Parece contraditório, não é mesmo? Afinal, os módulos fotovoltaicos dependem da luz do sol para gerar energia. Mas o que muita gente não sabe é que o calor excessivo, ao invés de ajudar, pode prejudicar o desempenho do sistema. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Então bora comigo no vídeo de hoje. Fala meu amigo, minha amiga, tudo massa? Bom, para você entender o efeito da temperatura dos módulos fotovoltaicos, primeiro a gente precisa entender o seguinte: a potência dos módulos fotovoltaicos depende da irradiância, da temperatura da célula fotovoltaica e do coeficiente de massa de ar. Como você já deve imaginar, esses fatores variam ao longo do dia e eles não são os mesmos em diferentes lugares do mundo. Por isso, foi preciso padronizar esses parâmetros para que o fabricante tenha aí uma base de comparação aos testarem os módulos fotovoltaicos. Então foi daí que surgiu o que chamamos de Standard Test Condition, o STC. Você já deve ter visto ali no datasheet quando você vai consultar isso. Então, em português, é condições de teste padrão. No STC, os painéis solares são testados em laboratórios com a intensidade de radiação solar de 1000 watts por metro quadrado, a temperatura da célula de 25 graus Celsius e a massa de ar é de 1,5. Logo, quando a gente está falando que o módulo fotovoltaico tem uma potência de 540 watts, por exemplo, isso quer dizer que ele terá 540 watts somente nessas condições. Na prática, ao longo do dia, um painel de 540 watts vai operar variando a sua potência o tempo todo e a temperatura de trabalho também. Então, variou a radiação solar, varia a potência, variou a temperatura, varia a potência e assim sucessivamente. Isso porque, com a variação da temperatura, os parâmetros elétricos dos módulos fotovoltaicos, eles também vão variar. O que acontece é que conforme a temperatura de trabalho da célula fotovoltaica aumenta, a tensão da célula também cai bastante. Por exemplo, a corrente aumenta um pouquinho, quase nada na verdade. Esse aumento de corrente ele não compensa a perda causada pela diminuição da tensão, o que resulta em uma queda significativa na potência do meu painel. Como você sabe, a potência é a corrente vezes a tensão. Então, se cai a tensão, cai a potência também. Então, a efeito de curiosidade, aqui tem uma outra curva que também mostra exatamente como a temperatura afeta a tensão e a corrente. Nessa curva IV do módulo fotovoltaico, fica claro que quanto maior a temperatura, menor a tensão do módulo, enquanto a corrente varia muito pouco. O legal é que no datasheet dos módulos fotovoltaicos é possível encontrar o coeficiente que determina a variação da potência máxima, a variação da tensão do circuito aberto e a corrente de curto-circuito de acordo com a temperatura de trabalho da célula. Por exemplo, esse módulo tem um coeficiente de temperatura de potência máxima de 0,30% por grau Celsius. Isso quer dizer que a cada grau acima dos 25 graus do Standard Test Condition, a potência do meu módulo será 0,30% menor. Para cada grau abaixo de 0,25, essa potência vai ser 0,3% maior. Então, considerando um módulo de 550 watts, onde a temperatura de operação das células fotovoltaicas sejam de 60 graus, temos uma diferença de 35 graus Celsius em relação a 25 graus do Standard Test Condition. Multiplicando essa diferença pelo coeficiente de temperaturas Pmax menos 0,30% por grau Celsius, obtemos uma redução de 10,5% na potência máxima do módulo. Portanto, a potência corrigida para essa temperatura seria de 550 watts menos 10,5%, que é igual a 492,25 watts. Só que aqui tem uma observação, ó. Não se assuste com 60 graus da temperatura de operação das células fotovoltaicas, porque esse valor é bem comum aqui no Brasil. Isso acontece porque geralmente as células operam em uma temperatura cerca de 25 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Então, sabendo disso, você deve estar se perguntando: Vitor, o que eu tenho que fazer para diminuir o impacto da temperatura dos módulos fotovoltaicos? Bom, primeiro, você vai marcar uma presença aqui nesse vídeo, fazendo sabe o quê? Você vai curtir esse vídeo agora. Você vai curtir e vai se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo desse. Uma das soluções mais simples e eficazes é garantir uma instalação adequada com espaço suficiente entre o módulo e o telhado. Então, para você que não sabe, os fabricantes dos módulos fotovoltaicos, eles recomendam que as placas solares, ou seja, os módulos fotovoltaicos, sejam instalados a uma distância mínima de 10 centímetros da superfície da telha para garantir ali uma boa circulação de ar entre o meu painel e o meu telhado. Com isso, com essa boa circulação de ar, eu vou ter ali um resfriamento do meu sistema, o que vai melhorar a minha geração de energia, porque
Quanto mais refrigerado está meu painel, menos perda por queda de tensão eu tenho. Se eu tenho menos perda por queda de tensão, eu tenho menos perda por potência, porque a potência é a tensão vezes a corrente. Simples, né? Muitas vezes, ao montar um sistema fotovoltaico, a atenção está voltada apenas para a escolha dos módulos inversores, mas é essencial também considerar a estrutura de fixação. Então fica a dica aí que isso é importantíssimo. O outro ponto importante é manter os painéis sempre limpos. A sujeira pode aumentar a temperatura de trabalho das células, resultando em uma menor produção de energia e diminuindo a vida útil dos nossos componentes. E agora, partindo para o lado da tecnologia, outra opção seria escolher módulos com coeficiente de temperatura mais baixo, como é o caso dos módulos Half Cell e os módulos N-Type TOPCon, que possuem menor perda de eficiência com o aumento da temperatura. E por falar nisso, se quiser entender melhor como a tecnologia N-Type TOPCon pode fazer toda a diferença no seu sistema fotovoltaico, clica no vídeo que vai estar aqui do lado e descubra por que esse tipo de módulo é a nova tendência na energia solar. Um forte abraço e eu te vejo na próxima.